Neste momento, vamos meditar juntos sobre uma das escritas mais honestas, repleta de coragem e humanidade de toda a Bíblia. Um texto, escrito por alguém que viveu muito, perdeu muito, e conquistou muito. Esse alguém foi o rei Salomão. E o livro que ele deixou se chama Eclesiastes. Vamos começar esta meditação? Para começar, permita-se encontrar uma posição confortável. Pode ser sentado, deitado, do jeito que seu corpo pedir. Feche os olhos suavemente. Não com pressa. Com intenção. Como quem fecha uma porta para o barulho de fora, e abre uma janela para dentro de si mesmo. Inspire pelo nariz devagar. Bem devagar, contando até 4. Segure por um instante. E solte pela boca, lentamente. Mais uma vez. Inspire. E solte, bem devagar. Sinta o seu corpo relaxando. Sinta os ombros descendo. Sinta a mandíbula relaxando. Ela provavelmente estava mais tensa do que você percebia. Você não precisa estar em guarda aqui. Pode descansar. Agora ouça. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo. Pense em quantas vezes na sua vida você lutou contra o tempo das coisas. Quis que algo chegasse mais rápido. Desejou que algo fosse embora depressa. Sonhou que um momento durasse para sempre. Pediu que uma fase dolorosa terminasse logo. E o tempo seguiu no seu próprio ritmo. Indiferente de sua urgência, sem ouvir as suas súplicas de acelerar ou parar. Salomão não está dizendo que o tempo é seu inimigo. Ele está dizendo que o tempo tem uma sabedoria que você talvez ainda não entenda. Que existe uma ordem nas coisas. Uma cadência. Um ritmo que foi dado antes de você nascer e que vai continuar depois que você partir. E que dentro desse ritmo imenso, você tem um lugar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Você nasceu num tempo que não escolheu. Vai partir num tempo que também não controla. Entre esses dois pontos, é esse espaço que é a sua vida. É onde tudo acontece. Não é pouco. É tudo. Cada dia entre o nascimento e a morte é um presente que muitos não tiveram. Mais um dia para respirar, e para amar. Para errar, e de tentar de novo. Há tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Existe uma fase da vida em que você planta. Com energia, com esperança, com fé de quem acredita que vai colher um dia. E existe uma fase em que você arranca. Não por fracasso. Às vezes porque o que plantou já cumpriu o seu ciclo. Às vezes porque Deus está preparando o solo para uma semente diferente. Maior. Que você ainda não conhece. Você está numa fase de plantar agora? Ou numa fase de arrancar? Nenhuma das duas é melhor. As duas são necessárias. Há tempo de matar, e tempo de curar. Tempo de derrubar,
e tempo de edificar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3. Existem coisas na sua vida que precisam morrer para que você viva de verdade. Versões antigas de você mesmo. Relacionamentos que já não te nutrem. Medos que te paralisam há anos. E existem coisas que precisam ser curadas. Feridas que você fecha por cima sem tratar por dentro. Dores que você anestesia em vez de elaborar. Derrubar e edificar. O que em você precisa ser derrubado, para que algo novo possa ser construído? Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Deixa esse versículo ser permissão. Permissão para chorar quando precisa chorar. Sem pressa. Sem sentir vergonha. E permissão para rir sem culpa. Para dançar sem precisar justificar a alegria. Para ser feliz sem esperar que tudo esteja perfeito, antes de se permitir leveza. O choro tem tempo. A dança tem tempo. Os dois são sagrados. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Alguns relacionamentos da sua vida estão num tempo de abraço. De proximidade, de construção, de presença. Outros estão num tempo de afastamento. E isso não precisa ser tragédia. Às vezes o amor mais sábio é o amor que sabe a distância certa. Nem todo afastamento é abandono. Às vezes é cuidado. Há tempo de buscar, e tempo de perder. Tempo de guardar, e tempo de jogar fora. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6. O que você está buscando nessa fase da vida? E o que você precisa ter coragem de soltar? Às vezes seguramos muitas coisas. Planos, expectativas, pessoas, versões de nós mesmos, com tanta força. Que as mãos ficam ocupadas demais para receber o que Deus quer nos dar. Segurar e soltar. Buscar e deixar ir. Há tempo de rasgar, e tempo de costurar. Tempo de calar, e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Existe uma sabedoria no silêncio que o mundo barulhento esqueceu completamente. O Salmo 46 já nos convidava. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o rei Salomão confirma, existe um tempo de calar. Um tempo em que as palavras atrapalham mais do que ajudam. Um tempo em que a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente ficar quieto diante do mistério. Você está respeitando o seu tempo de silêncio? Há tempo de amar, e tempo de odiar. Tempo de guerra, e tempo de paz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 8. O rei Salomão não romantiza. Ele não diz que tudo é amor e luz. Ele diz que a vida tem guerra. Tem ódio e conflito. E mesmo nesses tempos escuros, eles têm um tempo. Eles não são eternos. Depois da guerra, vem a paz. Isso não é ingenuidade. É promessa. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa compreender as obras que Deus fez, do princípio ao fim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11.
Ele pôs a eternidade no coração do homem. Pense nisso. Dentro de você, dentro de um ser que vive em tempo, que envelhece, que tem prazo. Deus colocou um anseio pelo eterno. É por isso que nenhuma conquista temporal te satisfaz completamente. É por isso que depois de conseguir o que tanto queria, ainda existe uma fome que não passa. É por isso que a beleza de um pôr do sol te comove mais do que deveria. É por isso que o amor verdadeiro parece sempre maior do que as palavras conseguem conter. Você foi feito para mais do que cabe no tempo. Essa inquietação que você sente, esse algo a mais que você busca, e nunca encontra completamente em nada deste mundo, não é um defeito seu. É a marca do eterno dentro de você. É Deus chamando por dentro, do que Ele mesmo plantou. Santo Agostinho, séculos depois do rei Salomão, diria: nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Os dois diziam a mesma coisa. Sei que tudo o que Deus faz será eterno. Nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar. Deus age assim para que os homens o temam. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Tudo muda. As estações mudam, as fases, as pessoas, e também você. Mas o que Deus faz, permanece. O amor que Ele tem por você, não está sujeito às estações. Não tem tempo de plantar, e tempo de arrancar. Não tem tempo de amar, e tempo de parar de amar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora vamos fazer uma oração para finalizar. E depois o encerramento. Se você quiser, pode repetir internamente, ou simplesmente receber as palavras desta oração. Senhor, obrigado por ter criado o tempo. E por ter me colocado dentro dele. Com cuidado e propósito. Obrigado pelos tempos de alegria. Que eu às vezes esqueci de celebrar. E pelos tempos de dor. Que me tornaram mais profundo. Perdoa-me pelas vezes em que lutei contra o ritmo das coisas. Como se pudesse controlar o que só pertence a ti. Ensina-me a viver no tempo que é meu hoje. Sem fugir para o passado que já foi. Nem me perder no futuro que ainda não chegou. Planta em mim a paz de quem sabe. Que está nas mãos certas. E que a eternidade que colocaste no meu coração. Me lembre sempre. Que sou mais que este momento. Mas esse momento aqui. Agora. Também importa para ti. Amém. Agora bem devagar, no seu tempo, comece a trazer a atenção de volta ao ambiente ao redor. Sinta o ar entrando e saindo pela boca. Sinta o corpo presente no espaço onde você está. Então, abra os olhos. Você acabou de fazer algo que o mundo apressado raramente faz. Você parou. Você ouviu. Você ficou quieto o suficiente para que o eterno dentro de você pudesse respirar. Eclesiastes capítulo 3 é um texto que nos faz um convite. Um convite para estar presente. Para valorizar o tempo que é seu. Para confiar no Deus que está acima de todos os tempos. E dentro de cada um de nós. Existe um tempo para tudo debaixo do céu. E o tempo que é seu. Esse, agora. Com tudo que ele tem de incompleto, e de belo. É um presente. Trate ele como deve ser. Obrigado por ter estado aqui. Por ter escolhido hoje, se dedicar alguns minutos de cuidado genuíno. Carregue essa leveza com você. Ela é sua. Se você gostou desta meditação,
compartilhe com quem você ama. Curta e inscreva-se no nosso canal. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima. Com amor.